A solução de qualquer problema começa com a consciência. É quando a gente toma consciência da existência de um problema que a gente pode trabalhar, agir para solucionar aquele problema ou pelo menos para mitigar os efeitos daquele problema. O cansaço que nós percebemos hoje no trabalho é um problema de saúde mental relacionado ao trabalho. É um cansaço real, ele existe. Ele era menos perceptível antes porque ele está realmente se intensificando. E isso está presente em todas as funções, em todos os trabalhos e em todos os níveis hierárquicos. Você deve estar se sentindo mais cansada, mais cansado, e isso tem muito a ver com a forma como nós trabalhamos hoje. Então, compreender esse problema, compreender por que esse cansaço parece maior hoje do que já foi um dia, é muito importante para que a gente não caia em depressão, para que não sofra uma estafa mental, né, um burnout. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Eu sei que muitas vezes no ambiente de trabalho não há espaço, mesmo naqueles ambientes de trabalho em que se diz existir um espaço seguro para se falar sobre a saúde mental relacionada ao trabalho, os trabalhadores não se sentem confortáveis em expor a sua própria preocupação em relação à saúde mental, mas isso precisa ser superado. E hoje eu quero falar sobre esse cansaço e por que motivo ele não é compreendido. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: todo trabalho requer um esforço duplo do trabalhador. É um esforço físico e um esforço que é mental, um esforço intelectual. Aí muitos poderão pensar, né, que alguns trabalhos não requerem esforço intelectual por serem trabalhos manuais, por serem trabalhos operacionais, por serem trabalhos braçais. E aí é que tá, né? Qualquer trabalho, em qualquer segmento, em qualquer profissão, em qualquer nível hierárquico, requer o esforço intelectual do trabalhador, mesmo para aqueles trabalhos que vêm com o passo a passo, que vêm com o manual, que se diz exatamente ao trabalhador como ele deve ser executado. Esse manual, esse passo a passo, ele não contempla situações que acontecem, imprevistos que acontecem, situações específicas. E para lidar com essas situações, os trabalhadores precisam tomar decisões. Essas decisões são esforços intelectuais, são esforços mentais. Então, independente do trabalho, sempre vai acontecer um duplo impacto no trabalhador, um impacto que é físico e um impacto que é mental. Além disso, existe também as condições de trabalho. Ele não tem suporte das lideranças, ele não tem apoio dos colegas de trabalho, dos seus pares, não existe um ambiente de colaboração. As lideranças impõem no ambiente de trabalho um clima de competição e os trabalhadores acabam se prejudicando em decorrência dessa competição que é utilizada como um mecanismo do sistema capitalista, é utilizado como uma forma de tirar mais do trabalhador. Quando isso não encontra um equilíbrio entre o tempo dedicado ao trabalho, as horas de trabalho e o tempo necessário para o descanso, quando isso não acontece, esse equilíbrio entre os momentos de trabalho e os momentos de descanso é onde se instala o cansaço. Então aí a gente já tem um problema. Só que esse cansaço, ele vai encontrar na própria pessoa uma resistência, que é uma resistência relacionada ao fato de que a pessoa não compreende por que está cansada.
quando ela olha para o resultado do trabalho, para aquilo que foi feito durante um dia inteiro de trabalho, a pessoa não consegue compreender de onde vem aquele cansaço. Então, o que, que acontece nesse momento? Uma culpa. A pessoa se sente culpada, olha para o lado, vê que talvez um colega pareça mais produtivo e isso vai causando uma culpa que só agrava o problema, porque a pessoa vai lutar contra essa culpa de que forma? Trabalhando mais. Se é um círculo vicioso que leva ao burnout. O psiquiatra psicanalista francês Christophe Dejour, grande representante da psicodinâmica do trabalho, ele diz o seguinte, que a saúde mental relacionada ao trabalho não é um problema do indivíduo, não é um problema da pessoa, é um problema da organização do trabalho. Normalmente, as empresas tratam as questões relacionadas à saúde mental do ponto de vista individual. Então, é o funcionário que vai ser afastado para um tratamento, o problema é daquele funcionário, daquele trabalhador que desenvolveu uma patologia, provavelmente porque ele não soube lidar com a pressão do trabalho. Então, isso acaba culpabilizando ainda mais o trabalhador, quando, na verdade, segundo Christophe Dejour, esse problema é um problema da organização do trabalho. É preciso tratar os ambientes de trabalho. Então, isso pode ser feito de várias formas, mas para a gente ficar aqui no âmbito desse vídeo, vamos pensar em trabalhadores. Uma liderança tem hoje muito mais condições porque ele tem uma equipe. Então, ainda que não consiga tratar a instituição como um todo, consegue tratar esse problema no nível da própria equipe e talvez dessa forma levar esse exemplo para as outras equipes dentro da sua organização. Então é preciso pensar na responsabilidade que uma liderança tem enquanto transformadora da realidade de um ambiente de trabalho que hoje adoece. O Christophe Dejour ele vai falar de dois tipos de trabalho, que é o trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalho prescrito é aquele trabalho que está nos manuais, é aquele trabalho que está no job description, é aquele trabalho que está no currículo, é aquele trabalho que foi divulgado, é aquele trabalho para o qual o trabalhador é cobrado. Então, são itens, são entregas que são desejadas daquele trabalhador. Mas em cada uma dessas entregas existe um milhão de atividades que não estão descritas ali. E esse é o trabalho real. Então, imagine, por exemplo, vamos pegar uma atividade como responder e-mails, né? E para cada e-mail é preciso verificar e certificar daquilo que vai ser respondido. É preciso fazer alinhamentos antes de responder um determinado e-mail. Então, responder um e-mail não é uma atividade considerada em termos de resultado para aquela empresa, mas muitas vezes a pessoa fica um dia inteiro para responder alguns e-mails. Em termos de entregas, qual foi a entrega real daquele trabalho? É isso que vai causando essa culpa, né? Pensa também, por exemplo, um outro tipo de trabalho qualquer no qual precise ser realizado um relatório de atividades. O tempo que esse trabalhador vai dedicar a preencher esse formulário, esse tempo não é considerado. Ele vai preencher o formulário, provavelmente ele vai ter que colocar isso num sistema. Muitas vezes o sistema apresenta uma instabilidade, algum problema, cai o sistema, entra de novo, trava o sistema, desliga, religa o computador. Nada disso
é considerado. Então é isso que Deju chama de diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Existe uma série de trabalhos, né? Muitos trabalhos que estão no âmbito do trabalho real e que ele não aparece em lugar nenhum. Como é que você vai lidar com isso? Bom, no caso de uma liderança, como a gente já falou, a liderança ela tem que desenvolver a capacidade de perceber esse trabalho real que está implícito no trabalho da equipe. O trabalhador, como é que ele vai fazer com isso, né? Em primeiro lugar, a gente precisa compreender. Então, trazer para a consciência tudo isso que a gente está falando é o primeiro passo para compreender que existe esse trabalho e que ele precisa ser considerado. O segundo passo é nomear esse trabalho real, anotar esse trabalho, é preciso dar visibilidade a esse trabalho, tomar nota dessas atividades é importante não só para você atribuir importância a esse trabalho real, mas também para você dar visibilidade a esse trabalho real nas conversas que você vai ter com a liderança. Nas conversas, por exemplo, de avaliação de desempenho, onde você precisa dar visibilidade a esse trabalho real. O terceiro passo é compartilhar isso com os pares, com os colegas, é falar sobre as soluções que você traz para esse trabalho que não é medido, conversar sobre isso com os colegas de trabalho, através dessa troca de experiência também, que muitas vezes surgem soluções inusitadas, né? Muitas vezes essas soluções elas acabam se transformando em métodos de trabalho, que acaba sendo uma forma mais inteligente de executar o trabalho do que aquela forma que estava inicialmente prevista. Por isso, é importante essa troca de experiências também. O quarto item seria, então, estabelecer limites protegidos. Seria estabelecer aqueles 5 minutinhos de descanso a cada 1 hora de trabalho, ou meia hora, depende de como está o seu próprio limite. É você que vai saber. Da mesma forma, é preciso incluir um limite entre o ambiente de trabalho e o ambiente de casa, ou seja, conseguir estabelecer aquele limite de quando terminar o trabalho, não ficar olhando os e-mails. Da mesma forma, liberar a mente do trabalho no final de semana, né, e realmente conseguir descansar, adotar uma postura. Essa postura, veja bem, enquanto trabalhador, é uma postura de resistência. Por isso é importante trazer para a consciência esse cansaço que se instalou no seu corpo e perceber que esse cansaço ele não é natural, não é assim mesmo, não precisa ser assim, né? Então é preciso trazer isso para a consciência e ter muito rigor no estabelecimento desses limites. Quando o cansaço mental se instala e quando ele passa a impedir a pessoa de produzir, quando ele impede a pessoa de viver uma vida boa, e isso começa a se transformar em uma patologia, é muito importante saber reconhecer isso e buscar ajuda profissional. Vai buscar um psicólogo, vai buscar um terapeuta. É preciso buscar ajuda profissional e é preciso ter a consciência de que o trabalhador não precisa lidar com isso sozinho ou sozinha. É muito importante não ter medo de falar sobre o cansaço que se acometeu. Não é muito importante não ter vergonha de falar sobre os limites do corpo, sobre os limites da mente. No caso de lideranças, essa consciência é ainda muito mais importante, porque essa decisão não diz respeito somente a você, ao seu trabalho, mas também em relação a outras pessoas que estão sob a sua liderança. Então, no caso da liderança, essa consciência precisa ser dobrada, a responsabilidade é dobrada. No caso do trabalhador, essa consciência ela se transforma em uma postura de resistência. Se você está em uma empresa no qual você não consegue
fazer nada disso que eu falei, não há espaço para falar, não há espaço para descansar, não há espaço para estabelecer limites. Isso significa que você está numa empresa que, no final das contas, vai te adoecer. Então, é importante, enquanto você ainda tem a possibilidade de fazer um planejamento, de você começar já esse planejamento de fazer uma transição para uma outra empresa. Se essa é uma empresa que adoece, você precisa procurar uma outra empresa no qual os limites do trabalhador possam ser respeitados. Você não vai fazer essa transição de forma irresponsável, mas você vai elaborar uma transição. Você vai estudar, você vai buscar, você vai se programar. É um projeto pessoal, porque você não é obrigada a ficar em um lugar que adoece. Há saídas, há alternativas. Existem empresas que hoje estão muito atentas em relação a essa questão. Então, faça o seu planejamento e mude, saia daí. Não espere adoecer. A empresa não quer saber, vai te substituir. Então, assim, essa é uma atitude de consciência, é uma atitude de resistência e eu quero que você pense nisso. E lembre-se, trabalhar é preciso, sofrer não. Muito obrigada pela audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa eu saber, deixa um recadinho para eu saber que você está acompanhando e até a próxima semana e um abraço.